A temporada de chuva está farta no Ceará e as safras de grãos e frutas devem ser recordes. É o que indica o levantamento do Grupo de Estatísticas Agropecuárias do Estado, composto por 23 instituições, dentre elas a Dagre, Funsemi, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Coger, Denox e Ematerce. Se tudo correr dentro das previsões, no caso dos grãos, a produção histórica deve ultrapassar 1.300.000 toneladas. A estimativa de produção aumentou para o amendoim, o feijão de corda, a mamona, a banana irrigada, a castanha de caju, a goiaba, o mamão e a uva. Mas o milho é o que tem a melhor perspectiva de safra. Os motivos você vai ver no programa Conhecer de hoje. Nova realidade. Depois de um ano de prejuízos, agricultores cearenses comemoram a estimativa de safra de milho 5 vezes maior que a de 2010. Apoios decisivos. Além das chuvas, a assistência rural ajuda produtores de sequeiro a atingirem os números recordes da colheita no estado. Com o programa Hora de Plantar, 5 milhões de quilos de sementes de milho híbrido chegaram aos agricultores cearenses e se converteram em roçados fartos. Destinos diversos. No Sertão Central, todo o milho produzido na zona rural é consumido na região. Parte abastece a cadeia produtiva de aves e de gado. Parte abastece a feira da agricultura familiar. Ganhos maiores. Com a venda direta, o produtor feirante negocia preços melhores com o cliente, sem deixar parte do lucro com o atravessador. O programa Conhecer está no ar. Depois de um ano de prejuízos, os agricultores do Sertão Central do Ceará já comemoram a possibilidade de uma safra de milho recorde no estado. Essa é a expectativa dos grandes e dos pequenos produtores. Vários fatores estão contribuindo para esse otimismo. Apesar de alguns intervalos em determinadas localidades, as chuvas estão banhando as plantações desde o início da quadra invernosa. E as sementes de boa qualidade distribuídas pelo governo foram bem aproveitadas. Somente em Quixeramobim, um dos maiores produtores de milho do Ceará, os agricultores esperam colher mais de 29.000 toneladas até o meio do ano. O obelisco ocupa um espaço bem perto onde repousa a imagem da santa. Religião e ciência dividem um dos principais pontos turísticos de Quixeramobim. Esse é o monumento de 10 metros de altura que simboliza o centro geográfico do estado. O Marco Zero, situado a cerca de 200 quilômetros de Fortaleza, Quixeramobim, que tem aproximadamente 60.000 habitantes, é o mais antigo município do Sertão Central e, por causa da localização privilegiada, é considerado o coração do Ceará. Mas não é apenas o comércio e a intensa movimentação urbana que fazem de Quixeramobim destaque nessa região. Nossa equipe atravessou algumas comunidades em distritos na zona rural, para mostrar outras riquezas do município, além de seus valores culturais. A pecuária é uma atividade que atrai investidores para essas bandas do sertão. É aqui, em Quixeramobim, que está a maior bacia leiteira do estado, com a produção diária superior a 130 mil litros de leite. Esse ano, no entanto, é uma cultura tradicional, que andava prejudicada pela falta de chuvas, que está chamando a atenção da cadeia produtiva do Sertão Central cearense: o milho. Atravessamos porteiras, percorremos vários quilômetros e por onde passamos, acompanhamos as plantações. Os milharais estão por toda parte. Um cenário bem diferente daquele do ano passado. Uma paisagem animadora, hoje, substitui o pesadelo do campo gerado pelo prejuízo dos produtores de milho em 2010. A ausência de chuvas praticamente aniquilou o milho cultivado nas áreas de sequeiro. Resultado: os trabalhadores rurais que dependiam do cereal, fonte de subsistência do sertanejo, perderam toda a semente distribuída pelo governo e sofreram o ano inteiro. Os produtores de Quixeramobim também amargaram as perdas. Agora, o milho cresce em todas as regiões do Ceará. Cresce e aparece. Pelo porte das plantas, dá para perceber que a safra de 2011 está garantida. E muito mais. Este ano, os produtores de milho do estado do Ceará estão bastante otimistas e eles têm motivos para isso. É que a projeção feita pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário é muito otimista em relação à safra de 2011. Segundo a estimativa da Secretaria, a colheita deve superar 1 milhão de toneladas de milho.
O otimismo está presente, inclusive, entre os produtores de Quixeramobim. Aqui a nossa previsão é de uma área plantada em torno de 15 mil hectares, sendo desses 15 mil, 13.200 cultura pura e 1.700 hectares de cultura consorciada. Com isso, nós estimamos uma produção aí em torno de 29.100 toneladas. Mas, infelizmente, aconteceu uns veranicos, principalmente em 2 distritos aqui do município, que é o caso de São Miguel e Manituba, e com isso nós teremos uma pequena quebra de safra. Então, a nossa estimativa hoje é que nós teremos aí uma produção em torno de 23.400 toneladas de milho aqui no nosso município. A produção será incomparavelmente melhor do que a do ano passado. O ano passado, além de nós termos um baixo pluviosidade, também foi muito irregular. Esse ano não, a pluviosidade foi bem maior, tivemos esses veranicos, mas que não vai prejudicar tanto. Se Deus quiser, nós teremos uma excelente safra. Agora, precisa ainda que continue chovendo, porque existe ainda alguma cultura de milho que se faz necessária ainda chuva para que ele segure sua carga. Essa é uma das maiores plantações de milho de sequeiro no Ceará. São 19 hectares no distrito de Damião Carneiro, a cerca de 30 quilômetros da sede de Quixeramobim. Esse milho foi plantado no começo de fevereiro e está evoluindo em perfeitas condições. Mas os produtores admitem que ele ainda precisa de mais chuvas até chegar à colheita, o que deve acontecer em julho. Um veranico, a irregularidade das precipitações em algumas regiões, provocou uma pequena perda, mas isso não vai atrapalhar a boa safra. A Ematerce acompanha tudo de perto e orienta os produtores. Quando você pega uma espiga dessa que o cabelo está escuro assim, significa dizer que ela já foi fecundada. Quando você pega a boneca que o cabelo está louro ainda, significa dizer que ela ainda não foi fecundada. Ela é fecundada através do grão de pólen. Então, na hora que fecunda, aí os cabelos aqui começam a escurecer e a encurtar. Aí significa que já foi fecundada, aí começa a formação do caroço, que a gente chama, né? Esse é um dos fatores que contribuem para o sucesso no plantio e, consequentemente, nos resultados da produção. Depois da chuva, é claro, é importante ter assistência rural. O milho é tradicional, mas seu cultivo exige alguns cuidados especiais, como, por exemplo, o combate às pragas, através da pulverização de substâncias químicas. A principal praga aqui na nossa região do milho é a lagarta do cartucho. E na hora que o produtor for pulverizar, se ele não tiver o cuidado de dirigir o jato para o olho do milho, dificilmente ele vai ser bem sucedido. Por quê? Porque a lagarta está dentro, tem os excrementos dela e o inseticida não vai atingir. Então, para que a lagarta seja atingida, se faz necessário que o produtor dirija o jato do pulverizador para o olho do milho. A lagarta tem causado muito prejuízo aos produtores, ou os produtores estão conseguindo controlar essa praga aqui em Quixeramobim? Não, ela causa prejuízo, mas a maioria dos produtores já sabe conviver, sabe como é a técnica de controlar e estão controlando bem. Veja daqui a pouco apoios decisivos. Além das chuvas, a assistência rural ajuda produtores de sequeiro a atingirem os números recordes da colheita no estado. E ainda, com o programa Hora de Plantar, 5 milhões de quilos de sementes de milho híbrido chegaram aos agricultores. Não à toa, os roçados estão cheios. O otimismo em relação à safra recorde de milho em 2011 toma conta dos produtores do cereal em todo o Brasil. Aqui no Ceará, o programa Hora de Plantar foi mais uma vez decisivo para estimular o cultivo. Foram distribuídos 5 milhões de quilos de semente do milho híbrido, que aos poucos está substituindo o milho de variedades. A escolha pelo milho híbrido, que tem demonstrado algumas vantagens em relação ao tradicional, foi feita pelos próprios agricultores, que encaminharam o pedido à Ematerce. O órgão está acompanhando todo o processo desse início de safra. Em 2011, o Brasil espera alcançar a marca de 53,5 milhões de toneladas de milho, um prognóstico importante que deve contribuir para estimativas ainda mais otimistas para 2012, quando a safra pode chegar a 55 milhões. No Ceará, os dados sobre a safra de milho deste ano estão sendo acompanhados de perto pelo Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias. No documento estão as previsões de safra das 8 macro-regiões do estado. O último relatório compreende o período de 16 de março a 15 de abril. O Ceará
deverá ter uma safra de grãos recorde de 1.385.073 toneladas. E se isso ocorrer, conforme o levantamento sistemático da produção agrícola, o milho terá uma participação importante nesse contexto. O Ceará deve colher milho em quase 790 mil hectares em todo o estado. Esse ano, com todas as projeções que nós estamos fazendo da colheita do milho, nós esperamos bater um recorde histórico de produção de milho, atingindo a marca de 1.009.000 toneladas de milho produzido aqui no estado do Ceará. Isso é recorde. Nunca o estado produziu a marca de 1 milhão de toneladas de milho. E que fatores estão contribuindo para esse recorde no estado? Em primeiro lugar, ao inverno, a boa distribuição da chuva nos 4 quadrantes do estado, mas também a distribuição de mais de 5 milhões de quilos de semente de boa qualidade, de alta precocidade, no programa Hora de Plantar. O êxito na safra depende, é claro, dos grandes produtores rurais, mas os pequenos não foram esquecidos. Ao contrário disso, foram beneficiados com a distribuição de sementes do programa Hora de Plantar, do governo do estado. Nós distribuímos 5 milhões de quilos de sementes. Essas sementes foram parar na mão de 100 mil. O estado do Ceará tem um universo aí de 300 mil agricultores familiares, mas 100 mil deles, um terço deles, tiveram acesso a essa semente de boa qualidade. Por isso, andar pelo milharal e ver as espigas crescendo nas plantas é motivo de comemoração para os pequenos produtores. O seu Francisco José dos Santos foi um dos agricultores beneficiados pelo programa Hora de Plantar do governo do estado, aqui no município de Quixeramobim. Ele recebeu as sementes do milho híbrido. Isso aconteceu em janeiro. Quanto de semente que você recebeu, Francisco? 40 quilos. 40 quilos. Plantou tudo? Não, plantei uns 25. 25 quilos. Uhum. Ainda tem semente guardada? Tem. Foi exatamente para se prevenir se houvesse algum problema? Qualquer coisa, se perdesse, não tinha ainda para plantar alguma coisa, né? Para plantar alguma coisa. Uhum. Pelo que você está vendo aqui, a semente pegou direitinho, o milho está bonito. Tá bom. Tá. A terra tá até molhada, dá para... Se por acaso não chovesse mais, já estava seguro, né? Esse ano a Emater se atendeu aos pedidos dos produtores que optaram pelo milho híbrido. Com isso, o milho de variedades, que antes era plantado na região, praticamente não foi cultivado. O híbrido já vem conquistando a preferência dos produtores há algum tempo. O milho híbrido ele é mais produtivo, Inclusive, esse ano nós não solicitamos da Secretaria de Desenvolvimento Agrário o milho variedade. Por quê? Porque o produtor só aceitava o milho variedade depois que acabava o milho híbrido. Então, com isso, nós optamos por pedir só o milho híbrido. Esse ano nós distribuímos aqui no município de Quixeramobim cerca de 81.270 quilos de milho híbrido. Mas para quem pensa que colher um milho de boa qualidade depende apenas do bom inverno e de semente selecionada, está muito enganado. O produtor também precisa fazer a sua parte. E na plantação do Francisco José está tudo certo. Dá para ver, inclusive, que o cultivo dele está até mais bonito do que outros maiores na região. Sabe por quê? É que o pequeno agricultor tem mais cuidados com os tratos culturais. Aqui nesse milho aqui, ele deve ter feito umas 3 capinas e isso aí influencia muito para que o milho tenha um bom desenvolvimento, já que diminui muito a concorrência da erva daninha, tanto por nutrientes como também por água. As técnicas de plantio usadas no cultivo também definem a qualidade e a quantidade da produção. Ele aqui usou o que nós chamamos de plantio cruzado, que diminui muito o estande de plantas, Ou seja, fica um número muito reduzido de plantas por hectare, em torno aí de 20 mil plantas. Quando se usa um espaçamento mais adequado, nós teremos aí em torno de 50 mil plantas, que nós teremos uma produtividade bem mais acima desse sistema aqui. Que se for fazer uma análise financeira, eu tenho quase certeza que o ideal é que você tenha esse estande maior, com em torno de 50 mil plantas. Com chuva na medida certa, sementes de boa qualidade, os tratos culturais adequados, resta ao produtor agora acompanhar o desenvolvimento das plantas. As espigas precisam ser fecundadas, o que acontece naturalmente dentro do milharal. Nós temos aqui uma flor masculina, que é o pendão, e temos aqui a feminina, que é a espiga. Então há o cruzamento do grão de pólen aqui, da flor masculina, com a flor feminina. Só que isso nunca acontece a autofecundação, ou seja, uma planta de milho fecunda a própria planta. É fecundação cruzada, 97% da fecundação cruzada. Então o que nós vemos aqui é o seguinte: quando há fecundação, aí o cabelo de milho aqui vai ficando escuro, Aqui, por exemplo, esse aqui já foi fecundado há mais tempo. Esse aqui está ficando escuro, foi depois, e esse aqui também já foi fecundado mais recentemente. Então, à medida que vai ficando, que o cabelo escurece, significa dizer que
já houve a fecundação. O milho do agricultor Francisco José dos Santos está encorpando. Esse ano, a expectativa de uma boa colheita, ao que tudo indica, vai ser confirmada, e não apenas em Quixeramobim. O município faz parte de apenas uma das 4 diferentes regiões do estado, que incluem todos os 184 municípios que plantam milho. Historicamente, nós começamos o plantio na região do Cariri, depois passamos para a Serra da Ibiapaba, depois para a região de Batuité e, por último, os sertões centrais, o sertão de Canidé, os sertões de Crateús e os sertões de Jamor. Das 4 diferentes regiões que plantam milho no Ceará, a do Cariri continua em primeiro lugar no ranking de produção. Somente no município de Mauriti, o maior produtor de milho do estado, os produtores plantaram cerca de 20 mil hectares. No próximo bloco do programa Conhecer, você vai saber qual o destino de tanto milho produzido no sertão central cearense e ainda como os agricultores estão incrementando os ganhos na relação com o consumidor. Apesar da irregularidade característica da área de sequeiro, a produção de grãos ainda é importante segmento econômico no semiárido. No sertão central do Ceará, todo o milho produzido na zona rural é consumido na própria região. O milho segue para armazéns e de lá abastece a cadeia de produção de aves e de gado. O milho verdinho, tirado na hora, tem outro caminho. Sai direto das pequenas propriedades para a Feira da Agricultura Familiar, no centro de Quixeramobim. É lá que os consumidores da zona urbana têm condições de comprar produto de boa qualidade por preço melhor. É que na feira não existe o atravessador. Os produtos são vendidos pelos próprios agricultores. Todo o milho produzido no Ceará é consumido no próprio estado. Por isso, a agropecuária continua sendo responsável por um grande número de empregos em Quixeramobim. O movimento dos armazéns de grãos na cidade provam isso. Esse é o estabelecimento comercial de um dos maiores produtores de milho da região. O seu Francisco Alves Fernandes, também conhecido como Chico Eloy, começou como pequeno produtor e hoje é um grande comerciante. Além de comprar parte da produção de Quixeramobim, ele tem que comprar milho de outros estados para abastecer os municípios do Sertão Central. Experiente nos negócios, Chico Eloy explica o que falta para o Ceará ser autossuficiente na produção do milho. O governo, segundo ele, precisa apoiar mais os médios e os grandes produtores. O médio e o grande também é preciso do incentivo, porque o agricultor no Sertão Central aqui é um agricultor que ele é sofrido devido à escassez. Poucos anos que tem um inverno que produza a lavoura, que dê para produzir os milho. E aqui a produção aqui mesmo é milho. A nossa lavoura aqui é milho. As outras lavouras são pouquinhas, só dá mesmo para o consumo humano. O milho, porque tem uma extração muito grande na avicultura, no rebanho de bovinos, e outros menores. Trazer milho de fora requer mais gastos. No ano passado, nossa safra aqui foi 0. Não houve nada de milho. O milho, quando estava começando ali 1,5 metro, frechando, como se chama, ele perdeu-se todo. Então, o milho foi vindo todo de fora. Do Piauí, do Maranhão, e do Mato Grosso, do Goiás e no final, na última safra, do Sergipe. Aumenta muito devido ao frete. E eles, em saber que aqui no nosso Sertão Central não tem a procura muito grande, então lá eles subiram. Do meio da safra em diante foi subido a saca de milho que estava custando lá 14, 16 reais lá em Balsa, subiu lá chegou até 35 reais lá. Com mais 12 de despesa para chegar aqui, ficou aqui em 47 reais, cheguei até a receber milho aqui, 47 reais a saca de 60 quilos. Chico Eloy produz cerca de 440 mil quilos de milho por safra. O cereal é todo vendido em Quixeramobim e nos municípios vizinhos. Um dos compradores do milho produzido em Quixeramobim é o veterinário Juarez Carvalho, que tem uma loja bem perto do comércio do seu Chico Eloy. Além da veterinária, Juarez está tentando abrir uma mini fábrica de ração. Os equipamentos já foram comprados e ele aguarda apenas a autorização para começar a trabalhar no beneficiamento do milho. Principalmente para a ave nós vamos começar, porque no momento é uma demanda grande desse hábito que está tendo aqui de criar galinha
principalmente em pequenos criatórios. E não pode confundir, né? Ração para ave com ração bovina. Tem que ser separado. As exigências de rações para aves é diferente das exigências nutricionais para bovino. Inclusive, existe um grande problema de contaminação. Certos ingredientes usados na ração de aves não pode ser usado na alimentação de bovinos. Então, tem esse cuidado de não pode, na linha industrial, misturar uma ração ou ter contato de contaminações de uma ração com outra. Então, a linha de produção tem que ser diferente. E até parece uma ironia. Juarez mora no município que detém a maior bacia leiteira do estado, mas vai começar produzindo ração para aves. E por quê? As exigências que eu tenho agora e a concorrência que existe, a nossa realidade, não me permite, dentro do momento aqui agora, querer produzir para bovinos. A quantidade realmente seria muito maior, né? Então, quer dizer, se eu produzir mais, eu ganho, menos que seja com lucro menor, eu ganharia bem mais. Só que a concorrência que existe na nossa realidade hoje não dá para eu querer enfrentar isso sozinho. Bem-vindos à Feira da Agricultura Familiar em Quixeramobim, que funciona sempre às quartas-feiras. Logo na entrada, o trio Pé de Serra toca aquele forrozinho tradicional. A música embala as compras de quem procura os produtos que são cultivados pelos pequenos produtores de várias localidades. O movimento de consumidores é impressionante e, a cada momento, chegam mais mercadorias vindas dos distritos de Quixeramobim. Vocês estão vindo de onde? Dos patos. Lá dos patos? É. O que a senhora está trazendo para vender? Trazendo feijão verde, é pamonha, é beiju, é ovos, é um monte de coisa, manga. Tudo da sua propriedadezinha? Tudo, é. Tudo que a gente faz lá mesmo no interior. Os consumidores não perdem tempo e avançam sobre a mercadoria. Que é bem mais em conta. Vem direto do produtor, né? E aí facilita mais o acesso pra gente. Fresquinho. Fresquinho na hora. Muitos consumidores já chegam com planos para o produto. Planos de dar água na boca. Comprar um milhozinho para a mulher fazer pamonha, canjica. O preço tá bom, Paulo? Tá ótimo, cara. A gente não planta nem nada, eles aqui que tem um trabalho, né? A gente vai para a parte da gente comprar, né? Do campo para a cidade, da produção à comercialização. E aqui na Feira da Agricultura Familiar de Quixeramobim, na verdade todos ganham. Os consumidores, porque conseguem comprar produtos fresquinhos, novinhos e com preço muito bom. Como por exemplo a melancia e o feijão verde. E os produtores, que eliminam a figura do atravessador. Aqui tudo que é vendido, na verdade, é produzido praticamente no quintal da casa deles. Os agricultores que fazem parte do programa da agricultura familiar confirmam as vantagens dessa negociação direta. Sérgio é outro feirante que traz todos os produtos, inclusive o milho, da pequena propriedade. Está trazendo esse milho de onde? É Boa Vista, distrito Manituba. Fica muito longe daqui? É 32 quilômetros. Quanto é que você tem de milho lá na tua propriedade? Quantos hectares? Como é que está a plantação lá? Rapaz, tem 3 hectares de milho, 2 está seguro já. 2 hectares está seguro. É esse milho que está chegando aqui? É que está chegando aqui. Apesar de um veranico no final de abril, o agricultor que vira feirante às quartas-feiras também acredita numa boa safra de milho este ano. Vai ser melhor, com certeza. Só com a chuva que já deu, é melhor do que ano passado. O programa Conhecer termina aqui. Para se comunicar com nossa equipe, você pode mandar uma mensagem para conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.